Olá, povo de Deus, povo abençoado. Pastor Denis, com mais um programa no Alvo da Bíblia. Desde já agradeço a sua participação, a todos os nossos inscritos que têm participado, deixando o like, também compartilhando esse trabalho, fazendo com que muitas vidas sejam alcançadas, ok? Hoje nós estaremos tratando de um assunto bastante interessante, que é a subida de Cristo ao céu assim que ele ressuscitou. Amém? Mas antes nós iremos ao intervalo, logo após estaremos de volta. Muito bem, meus queridos, olha nós aqui de novo. Nós iremos, como foi falado na introdução, essa questão da ressurreição de Cristo ali, quando ele sobe aos céus, né, tem gente que tem dificuldade de acreditar que ele subiu. E a gente vai analisar aqui à luz da Bíblia esse assunto, ok? Nós vamos ler aqui no livro de João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Vamos à leitura. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, e à cabeceira, e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhes Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhes dissera isto. Muito bem. Na minha forma de ver esse texto, e não é só na minha forma, porque o texto já está bastante explícito, né? Você vê que Jesus se apresenta para Maria logo após a sua ressurreição, né? E diz para ela, e ali começa a conversar com ela, e ela parece que quer alongar aquela conversa, só que Jesus diz para ela: não me detenhas, mulher. Ora, se você for analisar, né, quando você diz não me detenha, sempre quando você tem alguma coisa para fazer, né, que aparece, é como se Jesus tivesse alguma coisa ali para realizar naquele instante, e a mulher estava prolongando a sua conversa com ele, impedindo que ele fizesse, né, aquilo que era para ele fazer. E no caso, ele vai dizer o que é, né? Ele diz, no versículo 17, disse-lhe Jesus: não me detenhas. Porque aí ele vai dizer o porquê que não é para ela deter ele, né? Atrapalhar, ficar ali conversando com ele, interrompendo dele fazer aquilo que era para ele fazer. Ele vai dizer: porque ainda não subi para o meu Pai. Então veja que ele diz que não é para ela deter, porque ele tinha uma coisa para fazer, uma tarefa, uma função. E qual era a tarefa? Ele vai dizer: subir ao meu Pai. Isso está claro, gente. Aí diz, ó. Aí ele diz que vai subir ao Pai, né? Aí ele vai dar ordem para ela e diz: olha, vai aos teus irmãos, né? Porque eu vou subir ao meu Pai. Veja que ele ainda diz ainda: vou subir ao meu Pai. E você vai lá e dê o recado aos seus irmãos, aos meus irmãos, que eu ressuscitei, eu já não estou mais entre os mortos. É como se Jesus só faltou ele dizer assim: eu não vou agora, porque agora eu estou indo, né? Acertar uns pontos com meu Pai. Eu vou ter que ir onde o meu Pai, depois eu diga para eles que depois eu apareço lá. Então, aqui o texto está bastante claro, não há dúvida. Palavra do próprio Jesus dizendo que
ele teria que subir ao Pai, né? As pessoas... então, existem algumas pessoas que têm assim, uma dificuldade de acreditar. Jesus subiu ao céu, onde é que está isso? Está aqui, no João 20, 17. E no versículo 27, tem uma coisa bastante curiosa, no versículo 27, e a gente vai ler aqui, vamos ver o que está registrado no versículo 27 do mesmo João, capítulo 20, viu? Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Veja, vamos acompanhar a cada passo da leitura. Primeiro ele diz para a mulher que ele teria alguma coisa para resolver, né, para realizar, e ele confessa que é subir ao Pai, e depois aí ele manda ela aí. Depois ele já aparece para os discípulos, ou seja, aquilo que ele tinha para fazer, ele já tinha feito. Isso é lógico. Se ele não poderia se apresentar aos discípulos naquele momento, porque ele ainda não tinha subido ao Pai, aí depois ele já aparece para os discípulos, é claro que ele já subiu ao Pai. E agora ele já está com tempo livre, né, para se apresentar aos discípulos, e aí até onde ele dá uma correção, né, em Tomé, porque quando a mulher chegou lá dando o recado que o próprio Jesus mandou, que ele tinha ressuscitado, Tomé não acreditou. Aí Jesus aparece lá depois e diz: olha, aqui, ó, tá vendo aqui, mete a mão aqui, trisca nas minhas chagas, para tu ver como é eu mesmo. Tu não disse que queria mexer nas chagas? Está aqui. Ó, Tomé, seja um crente, não seja um incrédulo. Né? Há quanto tempo Jesus não teve com os discípulos ali pregando a palavra e dizendo que ia ressuscitar, e eles mesmo assim não acreditavam na messianidade de Cristo? Era isso que Jesus estava ali alegando para Tomé. Então veja bem, irmãos, em Mateus 28, 18, tem outra coisa interessante, né? E nós vamos à leitura, Mateus 28, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, Jesus ressuscita, se apresenta a Maria, diz para ela que tinha, né, deixa claro que tinha algo a realizar, e ele diz o que é, deixa claro, é ir ter com o pai dele. Maria vai, dá o recado, e Jesus vai, por outro lado, ter com o pai dele, como ele mesmo disse que iria. Quando ele termina essa tarefa, ele agora aparece para os discípulos, né, dá a correção em Pedro, né, e agora ele já não diz mais, não me detenhas. Por quê? Porque aquilo que agora ele estava com tempo sobrando, né, para fazer o que era para ele fazer, o tempo para conversar com os discípulos, estar com os discípulos. Mas lá no começo, na sua ressurreição, ele não estava com esse tempo. Ok, meus queridos? Mesmo a gente, aí aqui no Mateus, ele vai dizer que todo poder, ou seja, deixa subentendido que ao mesmo tempo que Jesus vai ter com Deus, se apresentar diante de Deus, e Deus o coroa com toda a sua glória que ele já tinha antes, e agora ele já aparece por discípulo e diz: olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Entendeu? Nós temos que partir do ponto de vista que Jesus veio fazer uma missão. E depois que ele ressuscitasse, a missão dele, em parte, estava acabada, e que ele teria que prestar conta com alguém que teria designado ele para essa missão. E à medida que ele prestasse conta com aquele que lhe enviou, que havia enviado, no caso Jesus, ele, né, voltaria então ao seu primeiro estágio, né, com seu poder e a sua glória, ok, meus queridos? Mas uma coisa interessante aqui, irmãos, todo esse texto, esse volume de texto e de argumento, tem gente que não acredita que Jesus foi ao céu. Mas aí pergunta assim: existem outros textos? Existe sim. Você sabia que Jesus, quando ele subiu ao céu, ele estava cumprindo uma lei do Antigo Testamento? Pois é. Pois nós vamos mostrar para você agora por que Jesus realmente teria que subir ao céu.
Ele não poderia ter com outra pessoa, de estar com outra pessoa, de conversar, nem de sentar, nem comer com outra pessoa, sem que primeiro ele se apresentasse a Deus. Ele estava cumprindo uma lei, que era uma das festas, né, mais importantes do povo de Israel, que era a festa das primícias. Vamos ao texto? Levítico capítulo 23, do versículo 9 até o versículo 14. Vamos à leitura. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cercardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassadas com azeite, para ofertar queimada em cheiro suave ao Senhor. E sua libação de vinho em 1/4 de um rim. Muito bem. Então, se nós compreendermos, né, como essa festa das primícias ela desenrolava, como era a prática dessa festa, nós vamos entender por que Jesus tinha que subir ao céu logo ali quando ele ressuscitasse. Aquela festa era uma festa, né, agrícola, onde todos os fazendeiros, os agricultores que trabalhavam, né, a gente sabe que uma boa porcentagem daquele povo trabalhava com a agricultura, e as primeiras colheitas, eles não poderiam tocar naquela primeira colheita, eles tinham que oferecer para Deus como uma forma de agradecimento a Deus pelaquela colheita ter sido uma colheita abençoada. Então, veja bem, preste atenção nos detalhes da lei. Eles não poderiam comer ou tirar para eles, sem primeiro apresentar aquela primícia para Deus. Clareou alguma coisa na sua cabeça? Então, assim como eles não poderiam tocar e nem tirar para eles, sem primeiro oferecer a porção de Deus, isso daí você vê se concretizar com o que aconteceu com Jesus. Você vê isso categoricamente e claramente ali com o que aconteceu com Jesus. Ele é a primícia, né, dos mortos, ele ressuscita, então ele não poderia, né, se congratular com os homens, não, porque senão ele ia, quando ele subisse ao céu, depois dos 40 dias que ele passou na terra, o que é que acontece? Ele não seria uma primícia para Deus. Primeiro ele teria, né, se relacionado com os homens, teria se apresentado para os homens, teria comido com os discípulos. Só no final é que ele iria se apresentar para Deus. Logo, ele não estaria cumprindo essa lei. Mas o que é que acontece? Quando ele ressuscita, ele sabe que ele tem que se apresentar primeiramente a Deus por causa da festa da primícia, que era primeiramente para Deus. Aí é onde entra. Quando ele ressuscita, né, aquilo ali significava que ele estava sendo a primícia dos que dormem. Ele ressuscita, a mulher vai lá e tal. Ele só tinha que dar, o tempo dele ali era só de ele dar um recado para aquela mulher, para que ela levasse aquele recado adiante. Mas, em primeiro lugar, ele teria que se apresentar a Deus como uma primícia. Entenderam ou não, meus queridos? Se ele se apresentasse primeiro aos homens, se ele fosse ter com os discípulos, ele não estava priorizando a Deus, ele não estava honrando ao seu Pai. Então, o que é que acontece? Jesus ressuscita. Rapaz, bora conversar aqui, isso é um exemplo, bora conversar, bora fazer uma visita. Não, eu tenho primeiro que honrar o meu Pai, eu vou me apresentar diante do meu Pai como a primícia. Depois que eu vier de lá, aí sim eu vou, né, terminar a minha missão aqui na terra, que era mais 40 dias que ele passaria após a sua ressurreição. Então, meus queridos, está mais do que provado de que Jesus subiu ao céu. Primeiro, porque ele confessou em João 20, né, ele está lá confessando que ele não poderia estar com os discípulos, porque ele teria que subir ao Pai. Aí, se ficar uma dúvida, mas por que Jesus teria que subir ao Pai? Aí entra a explicação da festa das primícias, que o homem não poderia tocar, não poderia comer, sem primeiro apresentar a primeira novidade a Deus. Entendeu? E assim foi Jesus. Quando ele ressuscita,
Antes dele ter com o ser humano, ele se apresentou, digamos, de uma forma virgem, digamos assim, né? De uma forma pioneira para Deus. Para só depois disso se apresentar aos homens, comer com os homens, entendeu? Falar com os homens. Ok, meus queridos? Então está aqui a prova. Jesus subiu ao céu logo após a sua ressurreição. Porque ele teria que... Isso era uma espécie de honra a Deus. Quando os homens tiravam a primeira colheita, eles estavam honrando a Deus com a primeira colheita. E Jesus também honra o seu Pai, se apresentando a ele logo após a sua ressurreição. Amém? Que coisa maravilhosa. Que coisa inspiradora, né? E que isso sirva de exemplo para nós, irmãos. Nosso dever de honrar os nossos pais. Jesus é o nosso maior exemplo. É por isso que está lá, é um dos mandamentos, honra o teu pai e tua mãe. Jesus quer nos dar um exemplo de família, de obediência, de sujeição, né? E de honra ao seu pai. Portanto, fica aqui o recado para você. Filho, honre o seu pai e sua mãe para que Deus te abençoe e se agrade de você também. Esse é o nosso programa no Alvo da Bíblia. Estou feliz de poder estar realizando mais esse trabalho e muito mais feliz ainda de saber que você está aí nos prestigiando. Se você não entendeu ou quiser uma explicação ou uma explicação mais detalhada, nos mande, comente aí no comentário, né? Deixe o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever e de levar essa palavra adiante, ok, meus queridos? Conto com a colaboração de todos vocês. Deixe o seu like, comente, quero saber o que é que você acha desse assunto. Amém? Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.